segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe, são mais uns medicamentos. Sem ouvir vírus reforçados de venenos. Medo da crise do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. Medo de me afastar se você me apontar o dedo. Medo de cães e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do teto, medo da solidão. Medo de andar de carro, medo de avião. Medo de ficar gordo velho, sem nenhum tostão. Medo do olho da rua, do olhar do patrão. De morrer mais cedo e da prestação. Medo de não ser homem e de não ser jovem. Medo dos que morrem, de medo do não. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo. Medo de Deus, medo da polícia, medo de não ir pro céu, medo da justiça, medo do escuro e do novo, e do desconhecido, medo do caos e do povo, e de ficar perdido, medo do fundo e do fogo, da água do mar, medo do fundo e do poço, do louco do ar, medo do medo, medo do medicamento. Bom dia! Tudo bem com vocês? Oi, Jai, meu amor. Bom dia, gente. Vamos falar sobre o medo da dor do parto hoje? Vamos falar sobre o medo da dor do parto. Eita, que eu parei aqui. Vou diminuindo aqui, né? Para começar a falar. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula, eu sou mãe de 2 meninas e o meu objetivo é poder contribuir com informações para que muitas pessoas gestantes possam encontrar o seu próprio caminho de parto com dignidade, com respeito, com muita informação, né? Com informação de qualidade, baseadas em evidências, baseadas também na espiritualidade, porque o parto é um fenômeno que não acontece, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Não acontece apenas fisiologicamente. Então, hoje a gente vai falar sobre o medo da dor do parto. Bom dia, bom dia! Hoje a gente vai falar então sobre o medo da dor do parto. Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, né, de parto. Eu tive 2 partos domiciliares, então eu tive que me preparar psicologicamente, emocionalmente, né? Tive a Maria Fernanda em 2013, logo que foi lançado o primeiro documentário. Se vocês não assistiram ainda, assistam O Renascimento do Parto. Na época, ele tinha acabado de ser lançado, então eu não assisti, não deu tempo, assim, de ter contato, mas eu fui assistir depois, né, posteriormente, e realmente, assim, super indico. Tem na Netflix, para quem tem Netflix em casa, tem os 3, hoje em dia tem 3 já. Enfim, mas naquela época, então, eu consegui me preparar, fazendo bastante leitura, conversando bastante com a minha doula, com a parteira, né, participando das rodas de gestantes, tirando dúvidas que, de repente, eu nem sabia, porque quando a gente não sabe que existe alguma coisa, não tem como a gente ter dúvida, né, sobre aquilo. Então, quando a gente é mãe de primeira viagem, a primigesta, a gente tem muitas dúvidas, mas existem coisas que a gente nem sabe, então por isso a gente nem vai ter dúvida sobre isso. E aí, quando é legal das rodas, é isso, né? Inclusive, a gente tem rodas no grupo Nutrindo Laços. Quem não conhece e quiser fazer parte, tem o link na bio. Dá para me chamar no direct também, eu posso passar o link. E a gente tem roda lá a cada 15 dias. E o legal das rodas é isso, porque a outra pessoa faz uma pergunta e você fala, nossa, é verdade, nem tinha pensado sobre isso.
né? E ali você consegue ir construindo o que faz sentido para você, porque eu acredito que o caminho tem que correr assim, né? Tem que ser o que faz sentido pra gente. Não importa se é normal, se é cesárea, mas tem que ser baseado em informação. Então, quando a gente começa a adquirir informações, a gente vai percebendo que um caminho de parto mais natural possível é o que é o que vai fazer melhor para nós, né? Em vários sentidos, enfim, com relação à saúde, em vários aspectos. Mas vamos começar então falando sobre o medo da dor do parto, que é o nosso assunto de hoje. E para algumas pessoas, né, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, eu também tive muito medo. Eu tive muito medo, gente, muito medo também das minhas escolhas. Será que eu estou fazendo a escolha certa, né? Eu fiquei muito assim concentrada na ideia de que a minha avó foi capaz. Ela foi capaz de parir 15 filhos, né? E aí, o último ela teve no hospital, por questões de pré-eclâmpsia. Na época, ela já estava com 44 anos. Foi quando ela deu. Daí nasceu por cesárea a minha última tia, a minha tia caçula. E então, assim, ela teve muito medo também, eu acredito, né? A gente tem medo. O medo, ele é um sentimento primitivo, né, que nos trouxe até aqui, que fez com que a gente fosse evoluindo. É o medo que nos protege do perigo, que nos avisa quando algo está errado, né, quando a gente está em risco. E a gente simplesmente não controla o medo. O medo, ele faz parte de nós. Ele é o que nos acompanha. Então, o medo, ele é inerente, ele não é uma escolha. Eu não posso escolher não ter medo. Se eu pudesse escolher, né? Mas eu não posso escolher não ter medo. O medo, ele simplesmente faz parte. Vocês estão me ouvindo legal? Tá dando para me ouvir bem? Obrigada. Ó, qualquer coisa vocês podem ir perguntando, tá bom? A gente vai conversando aqui. Se deixar, eu fico falando. Mas é isso. Então, o medo, ele faz parte de nós. Eu tive também muito medo, não só das minhas escolhas, mas eu também tinha medo de sentir a dor. No entanto, quando você é primigesta, que a gente fala, né, quando é seu primeiro filho, a gente simplesmente tem medo da dor, de dor que a gente nunca sentiu, né? Como que acontece isso? Como que é esse fenômeno? Por que a gente tem medo de algo que a gente nem deu a oportunidade de sentir? E a gente vai conversar, vamos buscar destrinchar isso aí. Coragem, vamos falar um pouco da coragem. A coragem, ela é saber que o medo não é nosso inimigo, né? É agir com ele, é ter medo e mesmo assim a gente continuar. Tem uma frase escrita dita, né, pela escritora Maggie Cabot, que é aquela que escreveu o Diário, acho que é uma trilogia, né, o Diário da Princesa, que fala que coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. O corajoso pode não viver para sempre, mas o cauteloso nunca vive plenamente. Então, a gente precisa ter coragem para ir com medo mesmo, né? O medo, ele não vai deixar de existir. Mas vamos lá, o parto é o ápice da gestação. O nascimento, ele vai ter que acontecer de alguma forma, seja normal, seja cesárea. E muitas mulheres, né, muitas pessoas gestantes realmente decidem pela cesárea como plano A. Mas, por exemplo, se a gente está com uma constipação, né? Eu ouvi esse exemplo esses dias, essa analogia, e eu achei muito interessante, porque realmente para mim fez muito sentido. Você está lá, não consegue evacuar, você chega no hospital, você vai pedir algum medicamento, né?
alguma coisa natural, algum laxante natural para que você possa ajudar. Você não chega pedindo uma cirurgia, né? Você não chega pedindo uma cirurgia para tirar as fezes. E faz, assim, total sentido para mim, porque se a gente tem medo do parto, a gente precisa trabalhar isso. Não que a cesárea vai ser melhor. Ah, mas porque a cesárea não tem dor. Quem disse que a cesárea não tem dor, gente? Como que a gente consegue imaginar uma cirurgia que vai entrar 7 camadas, né? E vai mexer, vai abrir, vai esticar, vai puxar. Como que não tem dor? E esse pós-operatório? Aí a gente ouve muito, mas a minha cesárea foi super tranquila, eu não senti dor nenhuma. Que bom, né? Que bom que não sentiu dor nenhuma, mas ficou sem antibiótico? Ficou sem medicamento para dor? Então eles, de certa forma, estavam agindo ali no seu corpo, né? Então, a gente precisa filtrar essas histórias, né? Porque o meu parto foi muito difícil, foi um parto. Tem que ver quais são as condições. Quais são as condições em que essa pessoa estava, né? Porque a dor, ela não é só física, a dor ela também é emocional. Então, você fica sozinha, não tem acompanhamento, você tá com medo, tá estressada, a sensação da dor, com certeza, ela vai aumentar, né? Bom, então a gente relaciona muito o parto. O parto está muito relacionado com medo e o medo está muito relacionado com sofrimento. E eu já quero desmistificando isso, porque dor não é sinônimo de sofrimento. A dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. Isso significa que a dor, ela sempre vai estar presente na nossa vida. A gente sofre desde acidentes, perdas, decepções. A gente sempre sofre alguma dor. E o que muda de uma pessoa para outra, esse sentimento, essa sensação de dor, esse sentimento de dor, é justamente a interpretação que se faz desses acontecimentos. Faz sentido para vocês? E eu posso falar, eu particularmente, eu não gosto nem de associar a dor com contração. A contração com dor. Eu sempre trago isso para gestantes que eu atendo. Vamos buscar colocar o nome certo. Contração é contração. Contração é outra coisa, é parecido com força, é parecido com cólica, talvez, né? É algo que no nosso corpo faz com que ele repuxe, né? Ele vai levando o bebê para baixo, a contração, né? Então é uma coisa diferente. E o que acontece? Todos nós já sentimos dor, mas nem todos nós sentimos contração, já sentimos contração. Tem gente até que não tem cólica, tem pessoas que menstruam, mas que não tem cólica. Então nem esse pouquinho parecido ali com o que é ou que pode ser a contração, essa pessoa ela não tem essa memória, né, nas células, no corpo, ela não. Então a primeira onda que vem de contração, ela é muito associada com a dor, porque a dor a gente já sentiu. Então o cérebro fala, nossa, parece com dor, é dor isso aí. Ainda mais aqui, né, onde a gente tem essa cultura de que o parto é dor, que é muito sofrimento e coisa e tal, a gente ouve muito isso. Então a gente acredita muito nisso. Então quando começa lá as contrações, entrando em trabalho de parto, a gente já pensa, agora eu vou morrer. Não é assim? A gente pensa, agora é muita dor, agora eu vou ter que aguentar essa dor. A impressão que dá é que a gente vai ser incapaz de passar por isso. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. É uma pergunta? Não. Achei que era uma pergunta aqui. Tem uns sinaizinhos aqui embaixo, né? E tem um campinho de perguntas. Se vocês tiverem perguntas, quiserem perguntar por aí, fiquem à vontade. Bom, e por que as gestantes que vão ter o seu primeiro filho, elas morrem de medo da dor,
se nunca sentiram nada parecido antes, se nem sabe como que é essa dor no corpo, né? De tanto que a gente relaciona que o parto é dor, né? Ainda mais por várias horas, aí isso já vai passando a ideia de que é sofrimento. Mas se tá numa ideia de que é sofrimento, aí precisa rever as escolhas. Se tá lá no trabalho de parto, tá achando que é sofrimento, tem que rever as escolhas. Mesmo que tudo tenha sido planejado para aquele parto, porque parto não tem que ser sofrimento, não é sofrimento, né? A gente vai estar recebendo a nova vida, né, o novo ser, tudo isso tem um significado muito lindo. A gente não é possível que a gente tenha que sofrer para que isso aconteça, né? E no parto, o sentimento mais predominante é o medo mesmo. A gente tem medo de tudo que pode acontecer, né? Da gente não ser capaz, de não dar certo, de como que a gente vai lidar, né? O que não falta são medos e motivos para sentir medo. Né? Esse sentimento de medo é o que não falta. Mas isso não pode nos impedir e não impede que muitas mulheres, que muitas gestantes, que elas consigam ir com medo mesmo, né? Enfrentá-lo de cara. Assim como o parto ele é primitivo, o medo ele é um sentimento primitivo, né? O nosso corpo ele também vai funcionar de uma forma primitiva. A gente precisa confiar nisso. E tudo vai depender de como a gente vê as coisas, né? De como as informações chegam para nós. E as informações são a nossa maior aliada. A gente tem a ideia de que a gente tem que aguentar a dor. A gente tem uma ideia de que a gente tem que aguentar a dor. Que a gente tem que resistir, que é uma prova de resistência o trabalho de parto, né? Mas o parto é entrega. Quem luta com a dor não se permite fluir. Quem aguenta, quem resiste, não consegue se entregar. Então, o parto ele precisa de uma abertura e não da sua resistência, da sua, né? Muito pelo contrário disso. Quais aspectos culturais você acha que estão relacionados na sociedade moderna com esse medo para uma vida? Com esse medo de parir uma vida? Ah, entendi. Então, justamente esses aspectos de que o parto é sofrimento, de que é dor, de que nós não somos capazes de aguentar. Eu ouvi isso na minha consulta, na última consulta do meu primeiro pré-natal. Na última consulta, eu já estava de 37 semanas, eu fiz até um post sobre isso. A própria médica que me atendeu me perguntou se eu já tinha ido conhecer a maternidade. Eu falei que não, porque eu estava planejando parto domiciliar e eu só iria para a maternidade caso realmente fosse necessário. Nesse caso, eu acreditava, isso assim fazia sentido para mim, mas não necessariamente faz sentido para outras pessoas. Inclusive, eu aconselho que vá sim conhecer o hospital. Mas naquela época, a resposta que eu dei foi: eu não quero vir. Se for preciso, eu conheço na hora. Porque para mim, se algo acontecesse, né, porque a gente não tem controle de nada, e caso acontecesse alguma intercorrência, alguma coisa, seria para mim como se eu, de repente, tivesse sofrido um acidente. Eu não sei para onde eu vou, eu só quero ser resgatada, né, e que me salvem e que salvem o meu bebê. Então, e aí ela não concordou, assim, ela falou: você tem que conhecer a maternidade, porque vai chegar no meio do trabalho de parto, você não vai aguentar a dor. E ela usou essas palavras, ela falou: você não vai aguentar a dor. Eu fiquei com uma cara assim que eu não sabia nem o que responder. E aí eu sei que para mim, né, como eu já tinha muito certo as minhas ideias, eu saí de lá com muito mais vontade de parir em casa, assim, com muito mais. Mas eu acredito que é muito isso, assim. Eu tô com uma ideia, inclusive eu já tô movimentando essa ideia,
de fazer lives com pessoas de outros países para a gente perceber as nossas questões culturais e as questões culturais de outros países, porque os medos não são os mesmos, tá? Os medos de outros países que outras gestantes passam não são os mesmos daqui do nosso Brasil. Em Santa Catarina, há alguns anos atrás, a maternidade estava com um trabalho de parto humanizado. Já ouviu isso em outras maternidades? Sim, aqui em Piracicaba nós temos também um hospital de referência que tem feito um trabalho nesse sentido, né? Então, eu particularmente, eu não gosto muito do termo humanizado, né? Eu sei exatamente o que significa, é uma questão de assistência, né? Uma assistência mais humanizada, mas assim, isso para mim é o mínimo, né? Que nós deveríamos receber. No entanto, hoje em dia a gente tem esses hospitais de referência que são mais humanizados do que outros e alguns que não são nada humanizados. Inclusive tem uma discussão, até no meio da nossa profissão mesmo, sobre cesárea humanizada, parto humanizado, né? Que só quando é parto vaginal é que é humanizado, porque quando é cesárea tira o protagonismo da mulher. Eu não acredito nisso. Para mim, também existem cesáreas humanizadas, onde dá para, sim, a gente ser protagonista, fazer as nossas escolhas de forma consciente. Porque às vezes, sim, a cesárea é necessária. E nesse sentido, eu acredito que dá para a gente fazer, sim, as nossas escolhas. Mas, voltando então, a gente tem a ideia que a gente tem que aguentar a dor, né? Que a gente tem que resistir. Que quem luta só que quem luta com a dor não se permite fluir. Mas, Carol, como que eu faço então para driblar essa sensação da dor? Primeiro, é preciso aprender a aceitar a dor, acreditar que a dor é nossa amiga, que ela está a nosso favor, que é a partir desse movimento, dessas contrações, dessa dor, né, se quer chamar de dor, então, a partir dessa dor que o bebê ele vai nascer. E o bebê ele só vai nascer a partir das contrações. E essas contrações, elas precisam ser frequentes e ritmadas. Não adianta fugir. Quanto mais a gente foge da dor, menos a gente se aproxima do nascimento do bebê. Ou então, acontece o quê? Não está aguentando a dor, quer fugir daquela dor, pede um medicamento para aliviar a dor. Pede alguma coisa para aliviar a dor. O medicamento, gente, não vai aliviar a sua dor. Sinto muito em lhe dizer. O que vai acontecer é que vai espaçar a contração. Então, aquela contração que vinha tendo um ritmo, que está ritmada, ela vai espaçar. Você pode ganhar um tempo maior, sim, né, entre uma contração e outra. Você vai poder descansar melhor, vai poder, de repente, até dormir. Mas vai te deixar um pouco mais distante do nascimento. Porque para o nascimento acontecer, vai precisar de contrações, ritmo, né? E é isso mesmo, esse é o ápice, é onde a gente quer chegar para o nascimento acontecer. Então, só vai diminuir essa sensação de dor da contração quando você, de repente, ganhar uma analgesia. Mas, então é fácil, né? Então eu vou pedir uma analgesia. A gente tem que ter ciência que quando a gente pede uma analgesia, a gente, consequentemente, vai estar pedindo também uma ocitocina sintética, porque a analgesia, ela vai diminuir o ritmo das contrações, vai relaxar o útero, vai diminuir a intensidade das contrações e, por esse motivo, vai precisar de ocitocina sintética para que isso não aconteça. Você também vai perder a sensibilidade das pernas, vai perder a sensibilidade da contração mesmo, não vai mais saber quando está tendo contração, quando não está. Muitas vezes, né, a gestante não consegue mais perceber.
e aí você vai perder, vai interferir no processo fisiológico, tá? O que pode justificar outras intervenções e entrar no que chamamos de cascata de intervenções, que é quando as intervenções uma vai puxando a outra. Então, no caso da analgesia, né, chegou lá na fase ativa do trabalho de parto, já está com algumas horas de contração, bastante ritmadas, sem nenhuma intervenção, entra com analgesia, tem que entrar com ocitocina também, senão, porque o útero ele vai relaxar, o bebê também vai receber um pouquinho dessa dose, então ele também vai relaxar, né? Então aquele bebê que estava super ativo, que estava super ajudando, porque o bebê também ajuda, ele também empurra, né? O útero, ele também quer sair, gente. Tá difícil pra gente, mas a gente tem que lembrar que tá difícil pro bebê também. Ele tá super apertado lá, o útero tá mandando ele para fora, tá contraindo, né? Então, lembrar que a gente está fazendo um trabalho em conjunto, a gente não tá sozinho, né? Então, o bebê ele tá lá, ele também tá querendo sair. Ele vai receber essa analgesia também, claro que em pouquíssima dose, mas ele também vai relaxar. Então, tem bebês que nascem bem mais molinhos do que já são depois da analgesia. Além disso, né, o fato de você não conseguir mais usar a sua força na mesma intensidade da dor, porque a dor, eu já falei antes, né, ela é nossa amiga, então ela não vem em vão, ela vem para te ajudar a perceber a intensidade que você tem que colocar da força. Você coloca a força na mesma intensidade da dor. Quando você recebe uma analgesia, por exemplo, você perde a noção da intensidade. Então você faz muita força, mas você não sabe mais se é, né, naquele nível. E aí começam os puxos dirigidos, que é falando faz força agora. Né, que é algo que, quando você não tem anestesia, não tem analgesia, não precisa de nada disso, justamente porque o puxo ele é involuntário. Quando dá vontade de fazer força, você vai fazer força. Ninguém precisa falar para você fazer força. É a mesma coisa de ir no banheiro. Ninguém precisa falar para você que está com vontade de ir. Você simplesmente vai porque, né, tá te dando vontade. A dilatação do parto, ela só acontece a partir das contrações. Não tem outro jeito. A dilatação ela só vai acontecer a partir das contrações. Então, o único jeito da gente passar por isso é usando o RRR. Eu sempre falo para lembrar, na hora fica mais fácil. Respira, rebola e relaxa. Respira, rebola e relaxa. Para você conseguir passar sem desespero, sem, né, se concentra, volta, respira, rebola, relaxa. Parto é movimento, então não adianta ficar parada também. Faz a movimentação para o bebê conseguir se posicionar melhor. Então, permitir que a contração ela flua pelo nosso corpo, né? Que seja através da voz, do movimento, do choro. Então, se expresse, grite, sentir que tá, né, que tem que gemer. Enfim, a dor ela possibilita que a gente encontre alternativas, posições, né? Ir para o chuveiro. Isso faz sentido para vocês que eu estou falando? Eu falo um pouquinho sobre o papel da doula no finalzinho, pode ser? Só para eu dar continuidade aqui. Oi, Lu, você tá aí ainda? Bom dia, vamos lá. Então, segunda coisa, é preciso confiar no nosso instinto. Sim, todos nós temos o nosso instinto para confiar. E a gente precisa primeiro acreditar nisso, interiorizar isso. Então você precisa realmente acreditar. Eu tenho o meu próprio instinto, eu tenho o meu instinto, eu sei o que vai ser melhor para mim, para o meu corpo, para o bebê, né? Então, quando a gente aprende que cada corpo vai agir no seu próprio jeito, especial e único, né? Que não existe padrão quando se fala de trabalho de parto, principalmente, e o bebê ele tem o tempo dele, que não são as horas do relógio. O bebê ele tem outro tempo.
Ele não quer saber se daqui 3 horas ele tem que nascer, se daqui 4 horas. O tempo é outro, né? Então a gente aceita essa dor. E por que que a gente aceita? Porque a gente compreende que é através dela que o bebê vai chegar no nosso braço, né? E que o caminho que nos permite estar mais próximo à natureza é o melhor para a gente. Tem alguém que tem dúvida de que o caminho mais próximo à natureza é o melhor para a gente? De que isso serve assim para tudo na nossa vida, né? Não importa quais são as nossas escolhas. Se a gente está mais próximo da natureza, isso é melhor para nós, como enquanto seres vivos. Então, o parto é um fenômeno integral, não é algo meramente fisiológico. Então, por isso também é importante trabalhar as questões emocionais. É bom a gente ter ciência de quais são os nossos medos e trabalhar eles antes do parto, porque são os nossos medos que a gente vai levar lá para o nosso parto. São os nossos medos que vão estar com a gente se a gente não trabalhar com eles e fazer com que eles sejam nossos amigos e não inimigos. Então tá todo mundo junto. Vem aqui medo, vem aqui dor, vamos que vamos. Só segue, entendeu? Não é para excluir. Ai, porque eu não posso ter medo. Gente, a gente tem medo, acabou. Eu tenho medo, tá aqui, ó. Meu medo tá aqui, ó. Amigão meu. Entendeu? Vamos junto. A gente tá com medo, mas vamos com medo mesmo. E a dor também é ela que nos ajuda a perceber quais posições que a gente pode fazer para aliviar, né? E aí você tem que se libertar de qualquer pudor, porque às vezes a posição que a gente quer fazer é de 4, gemendo, enfim. Então, o que a gente não pode deixar é que o medo nos paralise. Ou então que nos deixe estressados num nível que vai começar a liberar muita adrenalina e faz com que as alterações no nosso corpo, elas nos deixam numa posição de perigo, né? O que a gente chama de reação luta ou fuga. E aí você fica desesperada querendo sumir, né? A sensação que dá é que eu quero lutar ou eu quero fugir. E o parto, como eu já trouxe, é entrega. Durante o trabalho de parto, isso é possível quando a gente se concentra no propósito, quando a gente sabe por que a gente está nessa condição, o que a gente está esperando com isso, o que está acontecendo no nosso corpo. Quando a gente sabe o que está acontecendo no nosso corpo, é muito mais fácil driblar, né? É muito mais fácil a gente sair dessa tensão de medo e acreditar que tem um benefício, né? Tem um propósito nisso. Eu não estou fazendo isso porque eu sou obrigada, porque o hospital está me obrigando, né? Isso é muito errado. Eu estou fazendo isso porque foi uma escolha consciente a partir de informações que eu recebi, né? Além da minha intuição, é o que me colocou aqui nessa posição. A sensação de dor ela pode ser muito inibida quando a gente sente que tem pessoas por nós, que respeitam as nossas escolhas e que nos encorajam, né? Que não importa o que vai acontecer, essas pessoas elas são fiéis ao nosso movimento, ao que a gente está querendo. Então, lá no meu primeiro parto, por exemplo, eu tive várias pessoas, foi a minha escolha, né? Eu convidei meus amigos, Michel, né, como pai também, eu achei que ele tinha que ter essa oportunidade de também chamar pessoas que ele conhecia. Então, assim, se fosse na pandemia, não ia rolar e eu ia ter que lidar com isso. Mas como foi lá em 2013, a gente nem imaginava nada disso, eu tive esse privilégio mesmo, que foi convidar. E mais privilégio ainda, porque deu tudo muito certo, já que foi um dia de feriado. Então, as pessoas já tinham me alertado. Carol, eu sei que é sua vontade, né, que a gente vá, que a gente esteja presente,
Mas se não for possível, por favor, não fique brava, né? Nada. Lógico que eu não ia ficar brava, mas assim, né? Tenta trabalhar com isso. Então eu trabalhei também com essa possibilidade de não poder ir, porque simplesmente eles trabalhavam, então eu tinha que entender, né? Imprevistos acontecem o tempo inteiro, inclusive com a doula, inclusive com o seu acompanhante. Então, a gente tem que sim pensar em todas as possibilidades. E se essa pessoa que você depositou toda a confiança, né? Depositou tudo, o seu parto na mão dessa pessoa. Acontece alguma coisa com ela, você vai deixar de parir? Não, você não vai deixar de parir. Por isso que você tem que entender que é você com você mesmo, que é o seu corpo trabalhando a seu favor, tá? E o cérebro nosso, ele é totalmente sabotador. Ele fica realmente o tempo inteiro falando que a gente não é capaz, que a gente não tá dando conta, que não vai dar conta. Mas é possível sim. Se a gente tiver informação do que está acontecendo no nosso corpo, né? E ter pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito, isso pode sim inibir a sensação de dor. É como se fosse uma maratona, né? A gente precisa sim de gente na torcida, falando vai, você consegue, né? E assim a gente vai chegando cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso objetivo. Deu para entender, gente? Deu para entender até aqui? Me falem se vocês o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, me mandem coração para eu saber que eu tô falando alguma coisa, que eu tô sendo compreendida e que eu tô trazendo aqui algo que realmente pode fazer sentido. Então, eu vou responder a pergunta aqui sobre o papel da doula, né? Poderia falar um pouco sobre o papel da doula? A doula é essa pessoa que é milenar, né? Vamos dizer assim. É uma pessoa que ela faz parte fazia, né? Antigamente fazia parte, inclusive, do convívio com a gestante, que auxiliava a parteira, que dava proteção ali, que, enfim, que encorajava, né? No momento do parto. Era alguém que já passou por essa situação de acompanhar partos, então ela já sabia, né, o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Hoje em dia, né, atualmente, esse nome doula, ele traz essa responsabilidade das mulheres que informam. Então, o nosso trabalho hoje é de informar durante a gestação, criar um vínculo com a pessoa gestante. Eu sempre falo sobre isso também, acho super importante. Eu não fico nada chateada se por um acaso entrou em contato comigo, mas não fechou o pacote comigo e fechou com uma outra doula. Tem que fazer rolar uma identificação, porque essa pessoa ela vai estar no seu parto, no seu momento, né, se isso for da sua escolha também, porque agora, no tempo de pandemia, muitas doulas, inclusive eu, me atualizei os pacotes para poder atender também só de forma online. Então, se não for da vontade da gestante, até por questões de segurança mesmo, que eu acompanho durante o trabalho de parto, eu posso atender só online. A gente faz 3 encontros durante a gestação para trabalhar muita informação, para trabalhar os medos. E aí depois no pós-parto também faço outro encontro para ver como que está fluindo, né, com a chegada do bebê. Mas vamos então no acompanhamento do parto. Durante o acompanhamento do parto, a gente fica durante todo o tempo, até o nascimento do bebê, fazendo mesmo essa função, dando encorajamento, né, ajudando emocionalmente, usando técnicas não farmacológicas, que a gente fala, de alívio da dor. Então, ao invés de usar medicamento, a doula fica ali como um medicamento, né? Então, a gente faz bastante massagem, trabalha com algumas coisinhas, algumas trabalham com óleo essencial também, né? Então, para deixar o ambiente mais tranquilo, né? Eu sempre chego com umas luzinhas, com umas frases motivacionais para
para que a gestante possa visualizar a frase, se tiver muito difícil, ajuda muito, né? As frases positivas, meu corpo consegue parir, eu sou capaz, eu consigo ir mais longe. Enfim, tem várias, na internet mesmo a gente pode encontrar para ajudar a ir driblando essa dor, essa sensação, né? A gente dança, brinca, tudo para conseguir chegar sempre mais longe. Cada contração a gente chama de uma a menos, né? Então não é uma dor a mais, é uma contração a menos, porque a contração ela vai ajudando você chegar próximo do seu objetivo. Então é isso, basicamente a doula ela vai trabalhar com a gestante durante a gestação, vai acompanhar durante o trabalho de parto, não tirando o papel do acompanhante, né, da pessoa que vai acompanhar. A doula ela tem uma visão mais técnica do que está acontecendo, mas nós não fazemos nada, não fazemos toque, ausculta. Esse é o papel da parteira, do médico, da enfermeira obstetra, né? Nós estamos ali mesmo para garantir um suporte emocional e físico, para driblar a dor. Então, só isso assim já ajuda muito. Eu tive doula nos meus 2 partos. A minha doula, a doula que me acompanhou no segundo parto foi a única que conseguiu me ajudar com a dor que eu estava na lombar. Eu tive muita dor na lombar enquanto o trabalho de parto acontecia, da Maria Rita. E olha que engraçado, né? O parto da Maria Fernanda, ele durou 18 horas, se for contar desde o começo das contrações até o final. Foi um parto, assim, bem tranquilo, né? Apesar, eu fui sentindo as contrações nesse ritmo, nessa pegada que eu tô passando para vocês, de que eu sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, da necessidade daquilo estar acontecendo, do propósito que eu tinha, do objetivo onde eu queria chegar, né? Então eu fui sustentando isso durante todo o trabalho de parto. Para mim não foi nada assim super cansativo, não. Sem contar que depois, a hora que você pega o bebê no colo, gente, acabou dor, acabou canseira. É assim, tá? Aquela contração, aquela coisa toda, acabou. O bebê sai, enfim. Aí eu passei 18 horas nesse processo até conseguir parir ela. O da Maria Rita, no entanto, foi de 6 horas. E foram 6 horas, assim, cabulosas, digamos assim. Foi muito, assim, porque já começou numa fase mais ativa, já começou num ritmo as contrações, e era uma atrás da outra. Eu não tive tempo para me preparar, como foi no caso da primeira, né? Por isso que falam muito que o segundo parto é mais rápido, coisa e tal. Mais rápido também não é sinônimo de que. Porque tem muita gestante que tem isso, né? De que, eu quero que meu parto seja rápido. Quem disse que o parto rápido vai ser melhor, né? Então, assim, a minha experiência me trouxe essa ideia de que não significa nada, sabe? Parto rápido, parto demorado, seu parto pode ser demorado e muito mais tranquilo, e o seu parto pode ser rápido e muito mais intenso. No meu caso foi exatamente assim, o parto da Maria Rita foi de 6 horas o processo, mas foi muito mais intenso. E a única pessoa que conseguia salvar minha lombar era a doula, porque o Michel, ele não podia encostar em mim. Michel não, ele encostava em mim, o meu corpo estava tão sensível, a gente fica num estado que realmente pode ficar tudo muito sensível, né? Então, muitas vozes conseguem nos tirar concentração, então às vezes irrita, dá vontade de chorar, dá vontade de esmurrar a parede, dá vontade de tudo isso, mas não é sofrimento, são expressões, né? São expressões do nosso corpo para conseguir aliviar um pouco a força da contração. E aí, quando muda de fase, quando passa para uma outra fase, que é a fase do expulsivo, né? O parto, normalmente, ele vai ser construído por 5 fases. A gente chama de pródromos, fase latente, fase
Eita, pródromos, latente, ativa, transição e expulsivo, certo? Então, passou de fase. No comecinho, as contrações são bem menores, bem tranquilas, né? Bem suportáveis. E depois a sensação que dá é que ela vai ficando cada vez mais insuportável, mas ela vai ser suportável porque ela faz parte de nós. A dor, ela é parte de nós, né? Então, ela faz parte de nós, ela vai nos ajudando a encontrar caminhos, vai nos guiando ali, e a gente vai entrando cada vez mais num estado primitivo. Quando muda de fase, quando vem para a fase do expulsivo, a dor ela muda totalmente. Aí o bebê já começa a encaixar mesmo e a vontade que dá é só de fazer força. Cada contração que vem dá vontade de fazer mais força. E aí você usa a intensidade da contração, a dor, se você ainda tá na ideia de que é dor, usa então essa dor na mesma intensidade, você vai jogar para fazer força, né? Então a dor ela é nossa amiga, ela nos ajuda o tempo inteiro, inclusive na intensidade da força que a gente tem que fazer. Ah, eu não sei qual vai ser a força que eu tenho que fazer na hora. Sente o seu corpo. Sente o seu corpo que ele vai te dar sinais do tamanho da força, da intensidade da força que você tem que fazer. E aí, gente? Gostaram? Ai, obrigada. Vilô, muito carinhosa a sua intervenção informativa. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de estar podendo falar de parto, de estar podendo falar sobre o medo da dor do parto, que é algo que eu sei que muitas pessoas gestantes passam, né? Por isso, assim, de uma forma bastante intensa. Não é um medo qualquer. Todos os medos são reais, né? Inclusive os que a gente imagina, porque tem medo que são realmente reais, tem medo que a gente imagina que sejam reais. Mas todos os medos realmente podem nos paralisar, todos os medos eles podem tirar a gente da nossa concentração, mas o importante é que a gente siga o nosso propósito, tenha clareza do nosso objetivo e saiba o que está acontecendo no nosso corpo, né? O que precisa ser assim, o que não precisa. Isso também ajuda muito saber quais são as intervenções que de repente podem ser necessárias, quais intervenções que não tem nada a ver, que não tem nenhuma evidência de que é necessário, então a gente pode negar, inclusive. Então, eu nego uma intervenção que não é necessária, eu sei disso. Isso tudo pode nos ajudar, né? E trazer um certo controle da situação. Não que a gente vá ter controle da situação, mas só o fato de você negar uma coisa, por exemplo, que é a episiotomia, né? Que é um medo muito grande também. Eu tinha muito esse medo, assim, de sofrer um corte, né? Que é uma mutilação. É uma mutilação. Não tem evidência nenhuma de que é necessário fazer um corte na vagina para o bebê sair. Isso, assim, E aí eu tinha muita clareza com relação a isso. Se eu precisasse ser transferida e precisasse ir para o hospital, eu não iria receber isso de forma alguma, ou se eu fosse receber, claro, eu ia entrar com processo, alguma coisa. Ponto. Então, isso já também nos ajuda a saber o que a gente quer. Gente, tem uma novidade que está chegando, né? Na semana que vem, eu acredito, eu vou começar a soltar alguns videozinhos curtos no feed para contar para vocês um pouquinho da minha história. Videozinho assim de no máximo 1 minuto. E eu vou estar contando um pouquinho da minha história nesses vídeos. Então, se você não quiser perder, vai na página inicial, ativa o sininho. Vocês vão ver lá em cima, assim, tem um sininho. Vocês ativem o sininho. E lá na página, no perfil, né? No perfil lá inicial. Então, aperta esse sininho para não perder nada. E é isso. A intenção é posteriormente realmente fazer um curso para ajudar muitas pessoas nesse processo de gestação e parto, né? De forma acessível, porque eu acho que todo mundo merece, todo mundo tem esse direito de ter informações de qualidades que infelizmente a gente não tem no pré-natal, a gente não sabe pelo médico. Então, é isso, gente. Quero agradecer a interação de vocês, agradecer. Foi muito bom
vocês estarem aqui comigo. Adorei começar essa manhã de sábado assim. Semana que vem a gente tem live de novo, vai ser com a Graziela Mendes e a gente vai conversar sobre violência obstétrica. Então, se você também quer saber sobre violência obstétrica, não pode perder. A gente vai falar sobre o que é a violência obstétrica, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, tá? Se você está gestante, quiser participar e não participa ainda e quiser participar do nosso grupo de gestantes de apoio no WhatsApp, é só entrar no link da bio, tem lá Nutrindo Laços, grupo Nutrindo Laços. É o nosso grupo. O horário da próxima live ainda não foi definido, mas na quarta-feira eu costumo colocar no feed para fazer a divulgação. Então, eu vou ver o horário certinho e já vou colocar para divulgar na quarta-feira. No grupo, a gente tem rodas a cada 15 dias. A próxima roda a gente vai falar sobre parto normal, quais os riscos, né? Que a gente nunca fala também sobre os riscos. Então, esse foi um tema sugerido, inclusive por uma gestante do grupo. Ela falou, vamos falar sobre os riscos do parto normal, né? Porque a gente sempre fala só dos benefícios. Mas o parto normal também inclui risco, como viver a vida, né, gente? Viver a vida inclui riscos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês. Ótimo sábado, ótimo final de semana aí para todos vocês. Bom descanso. Muito obrigada mesmo. Amei. Um beijão. Até.